Marcos 5, 18 a 20, que diz o seguinte: quando Jesus estava entrando no barco, aquele que antes estava possuído pelos demônios pediu com insistência que Jesus o deixasse ficar com ele. Jesus, porém, não permitiu. Ao contrário, ordenou-lhe: vá para a sua casa, para os seus parentes, e conte-lhes tudo o que o Senhor fez por você e como teve compaixão de você. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe tinha feito, e todos se admiravam. Todos se maravilhavam com o testemunho das grandes coisas que o Senhor fez por aquele homem. A libertação que ocorreu na vida dele foi total, porque Jesus passou pelo caminho que ele estava. Por onde Jesus passava, milagres aconteciam, vidas eram restauradas, coxos andavam, cegos enxergavam, muitos eram salvos pela fé que exerciam. Esse mesmo Jesus continua fazendo milagres e maravilhas em nossas vidas. Testemunhem, anunciem que temos um Redentor que nos ama, liberta, cura e nos dá o direito de uma vida na eternidade, louvando e glorificando ao nosso Senhor. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém. O texto de hoje fala sobre uma visita que Jesus fez a Gadara. Jesus atravessou o mar, Mar da Galileia, e ele chegou a Gadara. Quando ele chegou, tinha um homem lá preso nos sepulcros com as suas correntes. E esse homem estava nu, ele fazia mal à sua própria vida e corrente não o segurava. Ele tinha uma super força. Eu digo super força porque, imagina, correntes não conseguem segurar um homem natural, um homem simples. Então, era os espíritos, os demônios que traziam toda essa força sobre ele. Quando Jesus chegou, aqueles demônios reconhecem quem era Jesus. Imediatamente eles já correm, se prostram e perguntam: por que você veio nos incomodar antes da hora? Isso traz para nós algumas revelações que eu não vou entrar porque não faz parte do nosso texto de hoje. Mas eles reconheceram que era Jesus e que não era o momento de Jesus determinar sentenças ainda sobre eles. Daí eles perguntaram: Jesus, nos permita ir para aqueles porcos, Permita. O Senhor permitiu, eles foram para os porcos se lançaram no precipício e aquele homem estava livre. Ele ficou tão feliz com o que aconteceu que ele pediu para que Jesus permitisse ele segui-lo, entrasse no barco junto com eles e os discípulos. Mas o texto diz o seguinte: quando Jesus estava entrando no barco, aquele que antes estava possuído pelos demônios, ele diz que o nome dele era Legião, porque tinha muitos, pediu com insistência. Pedir alguma coisa para Deus, irmãos, é uma oração. Ele pediu para Jesus, ele estava orando a Jesus, ele estava clamando a Jesus que o deixasse ficar com ele. Ele queria estar do lado daquele que o libertou. Pensa bem se eu e você não ia querer a mesma coisa. Imagina Jesus nos nossos dias e nós tendo consciência que ele é o Filho de Deus, porque na época dele nem todos tinham. Eu ia querer andar aos lados de Jesus. Não é à toa que multidões imensas acompanhavam Jesus por onde quer que ele ia, E que Jesus o deixasse ficar com ele. Jesus, porém, não permitiu, ao contrário, ordenou-lhe: vá para a sua casa, para os seus parentes e conte-lhes tudo que o Senhor fez por você e como teve compaixão de você. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis o que Jesus tinha feito e todos se admiravam. Irmão, só o fato de você falar, é interessante, nós estamos falando sobre evangelismo, só o fato de você falar o que Jesus fez na sua vida é um motivo mais do que poderoso para tocar nos corações. Porque quando eu e você falamos de coisas que nós não vivenciamos, há um poder, porque o Espírito Santo usa as nossas palavras, porque a palavra é dele. Nós estamos dizendo que Deus é, porque a Bíblia diz. Estamos dizendo que Deus faz, porque a Bíblia diz. Agora, quando você conta o seu testemunho do que Deus fez na sua vida, diretamente às pessoas, isso se torna muito poderoso. Você está explicando para as pessoas o que Jesus tem poder para fazer, isso transforma. Não é à toa que Jesus diz para ele: vai e conte. Aquele homem contou e diz teologicamente, há um viés teológico que diz que as cidades de Decápolis começaram a ser evangelizadas a partir daquela visita com Jesus, e da libertação daquele homem. Ele se tornou um missionário naquele local. Mas, irmãos, tem um ponto muito interessante aqui. A palavra do Senhor no livro de Marcos, capítulo 11, versículo 23, diz que se nós dissermos a essa amoreira: desagarra-te daqui, precipita-te no mar, e não duvidar no nosso coração, mas crê que se fará o que diz,
tudo o que pedides em oração recebereis. E às vezes nós confundimos e achamos que tudo que a gente vamos pedir a Deus, Ele tem que nos dar porque Ele fez essa promessa. Mas o correto é nós entendermos que tudo que nós pedimos em oração, segundo a sua vontade e segundo o seu propósito para nós nessa terra, será feito. Por quê? Olha que interessante. Esse homem pediu com insistência. Ele orou a Jesus. Me deixa aí com vocês. E o Senhor ordenou-lhe o contrário. Ele ordenou-lhe, vai para a sua casa, para os seus parentes e conte-lhes tudo. Irmãos, quantas vezes nós pedimos alguma coisa que aparentemente parece ser a vontade de Deus? É porque ela se encaixa com a palavra, ela se encaixa com o propósito de alguém, ela se encaixa porque alguém já fez algo parecido e Deus abençoou. Aquele homem queria seguir Jesus. Jesus virou para Pedro, João, Tiago, Bartolomeu, Filipe, os demais apóstolos e falou, vem e me segue. Agora esse homem fala, Senhor, eu quero te seguir. Ele diz, não. Aquele homem, diferentemente dos apóstolos, foi chamado para um propósito diferente, assim como muitos de nós fomos chamados, porque o propósito de Deus para ele não era maior, mas era diferente. Não era para mais um seguir Jesus como os demais estavam seguindo Jesus no barco. Era nesse momento para que aquele homem falasse de Cristo na sua cidade. Quem sabe você está pedindo alguma coisa para Deus e Ele ainda não te deu, porque o propósito dele para você é outro. E quem sabe você não sabe qual é o propósito de Deus para a sua vida, porque ainda não gastou um tempo de qualidade diária com Deus para entender o que Ele está falando. Ou quem sabe você está tentando forçar o seu próprio propósito na vontade de Deus. Tem pessoas que Deus chama para o ministério. Tem pessoas que Deus não chama para largar toda a sua família, o seu trabalho secular e tomar conta de uma igreja. Mas ainda assim, quando essas pessoas veem outros pastores ministrando, falando dele na frente de uma igreja, com a sua esposa do lado, os seus filhos, abrindo culto, fechando culto, fazendo encontros, essa pessoa pensa, que negócio legal, eu gostaria de ser assim. E pode acontecer, para confundir a cabeça de alguém chegar e falar para você, você tem desejo? Tenho. Então quer dizer que Deus te chamou. Isso pode nos confundir. E muitas das vezes não é o propósito principal de Deus aquilo ali para a nossa vida. Não que Ele não vá nos abençoar se nós estivermos focados nele. Irmãos, mas não tem nada mais precioso do que você andar pelos caminhos que o Senhor trilhou. É claro, o Senhor não fica dizendo detalhes por detalhes o que você vai fazer. Você não vai chegar na frente do seu guarda-roupa e perguntar, Senhor, que roupa que eu uso hoje? Né? É claro que quando eu vou preparar uma mensagem, eu sempre oro a Deus e peço, Senhor, me instrua qual que é a mensagem que o Senhor tem para a sua igreja hoje. Qual que é a palavra que o Senhor quer falar para a sua igreja hoje? E muitas das vezes eu não sinto nada. E eu começo a preparar e quando eu chego na igreja, eu começo a pregar aquela palavra e as coisas começam a mudar. Eu estava indo para um caminho, agora eu vou para outro. O que eu preciso é estar sensível à voz do Espírito Santo, porque Ele pode me conduzir a falar aquilo que Ele quer dizer para a igreja. Isso é poderoso. Mas ainda assim, se eu pregar uma coisa que não era, ou que eu não recebia a revelação de Deus daquilo de forma, sabe, pelo testemunho interior, pela voz do Espírito Santo em mim, irmãos, ainda assim eu estou falando da palavra de Deus. Esse homem queria seguir. Ele é o exemplo prático de que nem tudo que parece que é a vontade de Deus seja exatamente a vontade do Senhor para a minha vida. Ele obedeceu ao Senhor. E basicamente, pelo que nós entendemos, e poderosamente usado pelo Espírito Santo, ele levou o Evangelho a toda a Decápolis. E isso a palavra do Senhor nos deixa claro. Olha que poderoso obedecer ao Senhor. Mas eu vejo ainda uma verdade ainda mais profunda em cima disso. O Senhor diz para ele, vai para a sua casa e para os seus parentes. Irmãos, ele não começou a falar na cidade sem primeiro ir para a sua casa. Ele não começou a pregar o Evangelho para o vizinho que ele não conhecia ou que ele conhecia antes de falar no seu lar. Esse homem chegou dentro da sua casa, provavelmente as pessoas assustadas com ele porque ele estava liberto, né? E talvez até desconfiados que pudessem voltar, porque não sei se os irmãos já viram alguns endemoniados. Essas pessoas têm um momento de lucidez, elas vivem, elas trabalham, mas vira e mexe elas estão possessas, elas estão nervosas, estão arredias, elas fazem mal para si, fazem mal para os outros. Alguns demônios ficam sossegados porque sabem que se alarmar demais, eles podem ser expulsos. Então, irmãos, a gente vai percebendo que Deus trabalha de formas poderosas na vida da pessoa. E ele disse para esse homem, Jesus,
Jesus disse para esse homem: vai para sua casa. Quantos de nós estamos querendo ganhar coisas fora da nossa casa enquanto o nosso lar ainda está quebrado? Daí eu faço a pergunta: como é que está o seu lar hoje na presença de Deus? Como é que está o seu casamento? Como é que está o ensinamento de você com seus filhos? Tem doutrinado eles no caminho do Senhor? Salmo 127 diz que os filhos são como flechas na mão do valente, né? Como flecha na mão do valente. O valente pega essa flecha, ele aponta para o alvo e ele atira. Nós temos condição plena de apontar o caminho para os nossos filhos e lançá-los como uma plataforma. E nós lançamos, por mais que eles venham se desviar um pouquinho do alvo, eles ainda vão cair. Por mais que não bata ali no alvo amarelinho, no centro, ele vai bater nas regiões periféricas. Porque nós estamos apontando ele para o Senhor, para a vontade do Senhor, para o caráter cristão, para o caráter de honestidade, para aquilo que Deus quer de cada um de nós. Então vai para o seu lar primeiro, Jesus disse para ele. Vai para a sua família primeiro. Nós não podemos querer, por exemplo, ganhar a África enquanto a nossa casa está quebrada. Primeiro os domésticos da fé, para depois nós abençoarmos os demais. E se você tiver com o lar estruturado, irmãos, tudo se torna muito mais poderoso para a pregação do Evangelho. Isso nós temos que ter plena consciência. Vai para a sua casa, para os seus parentes e conte-lhes tudo o que o Senhor fez por você e como teve compaixão de você. Olha que interessante. Jesus está dizendo para ele: olha, conta para os seus parentes o que eu fiz e conta também que eu tive compaixão de você. É como se Jesus estivesse dizendo: sai contando por aí que eu tenho compaixão. Vai contando para as pessoas que eu tenho misericórdia. Conta para as pessoas que quando eu vejo alguém sofrendo e preso pelo diabo, eu tenho compaixão. Jesus está dizendo: vai e fala do meu amor. Fala de como eu olho para as pessoas e não desejo que elas fiquem presas. Fala que eu vim para fazer isso. Fala que eu vim para anunciar as boas novas. Fala que eu vim para dizer que é para salvá-las. É para livrá-las da morte. Diz para todo mundo que eu tenho compaixão e te apresenta falando: olha o que Jesus fez por mim, teve compaixão de mim e tem compaixão de todos. Jesus é maravilhoso. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis. Decápolis era um nome dado a 10 cidades ali daquela região. Jesus atravessou o mar da Galileia e estava ali Decápolis, cidades conhecidas, algumas delas citadas na Bíblia, nem todas, né? Hoje os nomes de quase todas foram trocadas já, mas começou a ser evangelizada por esse homem que falou do amor e da compaixão e se mostrou como prova viva da misericórdia de Deus. Tudo que Jesus lhe tinha feito, e todos se admiravam. Quando nós evangelizamos, quando nós falamos do que Deus faz na nossa vida, irmãos, as pessoas vão admirar a Deus e vão dar glória ao nome dele. Pastor, mas eu não tenho um grande testemunho, uma grande experiência para contar o que Jesus fez. Irmãos, todos nós temos testemunhos. Por mais que ele não pareça ser grande, você pode dizer o que Jesus fez. Mas tem algo que tem acontecido muito, ao meu ver, a minha interpretação, nos tempos presentes. Nós não temos vivido uma vida de intimidade com Deus. A maioria dos cristãos vão na igreja e voltam. Elas cantam na igreja e voltam. O máximo que algumas vezes elas conseguem contar é que um irmão que é parente do fulano de tal recebeu cura, foi para o hospital, ficou doente, quase morreu e o Senhor o restaurou. Uma irmã passou por um câncer, venceu e está curada. Mas os nossos testemunhos: não, eu chorei na igreja sábado. Ou não. Entende? Nós precisamos ter uma vida de mais intimidade. Nós buscamos muito pouco. Tem gente querendo ter experiência com Deus, mas não gasta tempo de oração diário. Mas toda vez que chega perto de alguém que conta uma experiência que teve, a pessoa pensa: poxa vida, eu poderia estar tendo as minhas, mas eu não tenho tempo de orar. Eu não busco, eu não leio, eu vou pouco na igreja, eu estou trabalhando tanto. Irmãos, e nós vamos colocando as nossas desculpas e nunca entramos de cabeça numa vida de intimidade com Deus. Se eu e você não dedicarmos a nossa vida plenamente ao Senhor e entender que o que você está fazendo agora tudo é dele, e que se for da vontade dele falar assim: larga tudo que você está fazendo e vem para cá, e você nem pensar, você com 5 segundos dá a resposta: está largado, Senhor, está abandonado, eu quero o Senhor. Nós não temos capacidade. Será que se o Senhor nos pedir coisas grandes hoje nós faríamos? Isso denota o quanto eu e você estamos presos nesse mundo. A nossa vida está tão focada nas coisas materiais, tão focada em tudo que nós temos que fazer, que nós deixamos a nossa vida espiritual de lado. Irmãos, todo mundo vai passar pela morte. Não importa o quão
sucesso você tenha alcançado, quão rico você seja, não importa quantos amigos você tenha, todo mundo vai deixar esse mundo e o único caminho que leva à salvação é Cristo. E Ele te pediu nada mais, nada menos do que tudo. Deixa tudo pelo meu nome. Não é você largar as pessoas, você largar a sua família, é você abandonar aquilo que te prende. Não importa o que seja, pode ser um membro da sua família que te segura de impedir a Cristo. Ele está perguntando, você vai escolher mais ele do que eu? Aquele que prefere pai, mãe, irmão, irmã, marido e esposa mais do que a mim, não é digno de mim. Como é que nós vamos ter experiências para contar, para testemunhar, se o Senhor não é o dono pleno do nosso coração? Eu pergunto para você, o Senhor é o dono pleno do seu coração? Ele comanda todas as áreas da sua vida, todos os recônditos da sua alma? Será que Ele é dono dos seus pensamentos? Será que você já contou tudo para Ele? Quer ver um fato que vai te ajudar muito a se entregar dia após dia para que Deus seja o dono do seu coração? E isso vai ser construído aos dias. É você chegar à noite. É óbvio, eu prefiro as orações pela manhã, mas eu digo para acrescentar. É você chegar à noite e você dobrar os seus joelhos e confessar os seus pecados daquele dia. E cada dia você fazer isso. Ah, pastor, mas eu não cometi pecado nenhum. Talvez eu falei uma mentira, eu perdoe por aquela mentira. Irmãos, tem pecados que eu e você só começamos a perceber eles quando nós paramos de pecar os grandes pecados. Sabe, quando você para de mentir, quando você para de falar mal de alguém, quando você para de fazer tantas coisas, daí a pouco você dobra o seu joelho e percebe que na conversa que você teve com seu irmão, ou com um funcionário, ou com um colega de trabalho, você foi um pouco orgulhoso. Quando você falou com ele, foi com um pouquinho de arrogância, e você pensa, isso aqui não é pecado, irmãos. O orgulho e a arrogância foram os pecados que fizeram que Satanás caísse do céu. O orgulho nasceu ali no coração dele, do diabo. Então você percebe que pequenos resquícios de pecado vai nos contaminando aos poucos. Nós não percebemos se estivermos caindo, escorregando em grandes pecados. Quando nós estamos pisando em facas e facões, nós estamos pisando em machados. Agora, se você estiver pisando em machado, irmão, você não vai nem sentir as taxinhas que estão no chão. Se você estiver coando os camelos, você não vai nem perceber os mosquitos, né? Nós precisamos entender que a nossa vida de santidade, ela é uma ordem dada por Deus. Sede santo, como santo é o vosso Pai que está nos céus. E se alguém diz, pastor, ninguém é santo. Verdade, ninguém é, porque é o Pai que nos santifica pelo seu Espírito. E isso é um trabalho em conjunto. Ele trabalha me mostrando onde eu preciso abandonar, e eu trabalho respondendo. E Ele vai me revelando, eu vou respondendo. Quando Jesus falou se sede santo, Ele não estava brincando. Não era, irmãos, presta atenção que eu vou falar, é muito sério. Quando Jesus disse sede santos, Ele não estava usando figura de linguagem. Ele não estava tentando dizer para você que é para você ir tentando devagarinho, porque no fim das contas Ele também sabe que você não consegue. É exatamente onde eu e você não conseguimos que Ele está nos ajudando. Mas é uma ordem ser de santos. Aí você hoje para de mentir, porque Ele te tocou para você parar. Aí amanhã Ele te toca porque você está sendo orgulhoso na conversa, porque você está sendo condizente com o pecado. Irmãos, o apóstolo Paulo repreendeu Pedro porque ele estava sentado com os irmãos da circuncisão e ele defendia a circuncisão, mas naquele momento que ele viu Paulo chegando e Paulo sabia que Pedro era contra, ele levantou e dissimulou. Ele fingiu que não tinha nada a ver com ele. E daí Tiago também levantou com ele. E daí até Barnabé se deixou levar pela sua por aquela dissimulação. E Paulo repreendeu ele na frente de todos, porque ele foi dissimulado, porque ele defendia uma coisa, mas na frente dos outros ele não era o mesmo. Olha só, ele repreendeu Pedro, porque Pedro estava sendo dissimulado, porque ele não queria demonstrar que era aquilo, enquanto Paulo via. Ele foi repreensível. Um pequeno detalhe, quantas vezes eu e você caímos nisso? Às vezes a gente pensa que pecar contra o Senhor, que afastar Deus do nosso coração é só com grandes coisas. Não, queridos. O Senhor quer te santificar em cada detalhe. Quando você perceber que a sua língua está coçando para falar alguma coisa de um irmão, controle essa boca para que Deus seja glorificado no seu bom andamento aqui na terra. Sabia que toda vez que você anda de forma justa, sóbria e honesta, o Senhor é glorificado pela sua vida?